Sabe aqueles momentos em que você está aprendendo sobre algo, ou quando está simplesmente tentando fazer um cálculo matemático de cabeça, ou então quando você está tentando se recordar de um caminho pelo qual você passou, ou quando você está ali jogando, participando de um jogo de xadrez. Na verdade, existem vários outros momentos, mas por uma questão didática, vamos nos ater a esses aqui que eu comentei. E o que acontece neles? Você precisa selecionar informações, colocar essas informações em evidência na nossa mente, torná-las conscientes, para que você consiga fazer um processamento e chegar a uma conclusão. E essa conclusão poderia ser algo como saber qual que é a peça de xadrez que você vai mexer e para qual direção. Mas o que importa mesmo é que isso que acontece é parte, uma função do sistema de memória humano que a gente chama de memória de trabalho. Bom, meu nome é Alexandre e nesse vídeo aqui a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre a memória de trabalho. Primeiro, quero passar uma definição aqui para você, explicar algumas características dela. A gente vai comentar sobre o impacto que ela tem no pensamento, no raciocínio e, portanto, no aprendizado. E claro, eu vou te passar algumas dicas para você tirar melhor proveito da memória de trabalho. Vamos começar aqui então com a definição. O que seria a memória de trabalho em uma definição mais formal, vamos dizer assim? Memória de trabalho é parte do sistema de memória humano, de capacidade limitada, que combina armazenamento e manipulação da informação a serviço da cognição. Para você entender melhor, depois dessa definição, agora eu quero fazer uma analogia. Pensa aí em um quadro negro, um quadro de escola, que às vezes, agora muitas vezes é branco, mas pensa aí num quadro de escola, onde o professor começa a colocar informações. Depois que ele coloca informações, algum texto ali naquele quadro, os alunos vão utilizar aquela informação para eles fazerem algum processamento com ela, com a ajuda dela. Eles podem copiar aquela informação ou utilizar aquela informação para poder fazer algum exercício. E depois que eles usam aquela informação, o professor vai lá e apaga o quadro, para depois utilizar o quadro para outros fins, para outras matérias. E esse quadro, nessa analogia, faz justamente o papel da nossa memória de trabalho. A gente carrega informações para lá, deixa essas informações em evidência na nossa mente consciente, a gente usa elas e depois elas são apagadas. É justamente isso que acontece. Para complementar ainda essa analogia, a definição que eu dei, quero passar aqui algumas características da memória de trabalho. Primeiro, eu já até comentei, mas vou complementar aqui, que são informações, as informações que ficam lá são informações que a gente tem consciência delas. Por exemplo, se eu disser assim para você, tirei o pau no, provavelmente você trouxe aí até a sua mente a palavra gato. E o que acontece? Essa informação já estava aí na sua cabeça, já estava aí adormecida, mas você não estava consciente para ela. E a partir dessa brincadeira que eu fiz, você trouxe ela para sua memória de trabalho, para sua mente consciente. Segunda característica é que ela é de curta duração, até curtíssima duração, acho que eu posso dizer, porque ela vai de alguns poucos segundos até, quem sabe, alguns poucos minutos. Então ela é de curtíssima duração. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui sobre essa segunda característica, é que a gente não chama a memória de trabalho de memória de curta duração. E por quê? Porque se falar memória de curta duração, dá a entender simplesmente que é de curta duração. Mas memória de trabalho vai além, porque ela não é simplesmente de curta duração, ela é uma memória de curta duração e que tem dados carregados nela para que esses dados sejam utilizados em algum processamento. Então essa é a diferença, Se você falar só memória de curto prazo, você não dá essa ideia de processamento que a gente tem quando a gente fala memória de trabalho. Entendido? Então vamos lá, fechar esse parênteses e para a terceira característica, que é quanto à capacidade dela, bem pequena. A gente não tem uma precisão exata do quanto cabe aí na nossa memória de trabalho, Isso é uma coisa difícil até mesmo para a ciência de mencionar, mas o que acontece é que a gente já tem alguns estudos que dizem que na nossa memória de trabalho a gente consegue armazenar cerca de 5 a 9 itens. 5 a 9 itens na nossa memória de trabalho. Isso é muito pouco, mas tem uma notícia boa aí nesse meio, é que o tamanho, não se tem uma exatidão também sobre o tamanho do item. Na verdade, o tamanho desse item que vai para a memória de trabalho, ele é flexível, pode ser pequeno, pode ser grande também, gigante, desde que a informação que vai ocupar um item só esteja completamente organizada. Porque se ela não estiver organizada, é como se ela fosse para sua mente, para sua memória de trabalho em partes, e cada parte vai ocupar ali um item e, portanto, você vai ter uma memória de trabalho mais sobrecarregada.
Agora que eu já te passei essas 3 características, né, que é a questão dela ser a parte da mente consciente, também dela ser de curta duração e dela ter uma capacidade muito pequena e, portanto, né, tornar aí o pensamento, o raciocínio difícil. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso também, né, sobre a dificuldade que a gente tem de raciocinar. Eu vou deixar aqui no card para você poder acessar depois desse vídeo aqui. Mas agora eu quero te passar algumas dicas para você tirar o melhor proveito, né, para você aliviar a carga da sua memória de trabalho e conseguir pensar, raciocinar melhor e aprender mais rápido, né? Com isso você vai aprender mais rápido. E qual que é a ideia por trás dessas dicas que eu vou te passar? A ideia é que você vai formar blocos consistentes para que esses blocos ocupem um item somente na sua memória de trabalho. Então a ideia é você ter blocos consistentes. As dicas que eu vou te passar aqui, apesar de serem simples, são dicas que vão te ajudar a estudar melhor, a formar blocos consistentes para que você consiga carregar mais informação dentro de um único item lá para a sua memória de trabalho. E o que você precisa, né? Antes de passar as dicas, o que você precisa para formar bem um bloco, né? Ou pelo menos para formar um bloco consistente, para formar um bloco unificado. Um bloco unificado eu acho que é um pleonasmo, né? Mas para formar um bloco o mais rápido possível. Primeiro, você precisa de atenção naquilo que você está estudando. Segundo, é legal você cuidar do ambiente, né? Do seu ambiente de aprendizado. Por quê? Porque quando você está estudando alguma coisa que é tranquila para você, beleza, né? O ambiente vai estar ali ocupando a sua memória de trabalho, mas como o conteúdo é mais tranquilo, então você não vai ter muito problema. Agora, se você partir para uma coisa complexa, o que vai acontecer? Essa coisa complexa vai ocupar muito da sua memória de trabalho, só que as questões do ambiente, se você tem um ambiente ali muito bagunçado, cheio de distrações, também vão ocupar a sua memória de trabalho. Então é por isso que você precisa cuidar bem do ambiente, do seu local de aprendizado. Quarta e quinta dicas aqui sobre como formar melhor um bloco é sobre foco e concentração. Para isso eu já gravei outros 2 vídeos que eu vou deixar aqui no card para você poder também ver depois desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá para as dicas, né? Para as formas que você tem para aliviar a carga da sua memória de trabalho. E a primeira forma para você aliviar a carga da sua memória de trabalho é você prestar atenção no conhecimento prévio que você tem diante daquilo que você está querendo aprender, estudar, ou raciocinar, ou pensar. Muita gente não leva em consideração o conhecimento prévio, né? Por isso que muitas vezes a gente vê aí pessoas reclamando que não conseguem aprender sobre algo. Por quê? Porque ela pega um conteúdo ou vê uma explicação sobre alguma coisa, não tem o conhecimento prévio para estar ali ouvindo sobre aquilo ou lendo sobre aquilo, depois vai falar que não consegue aprender, né? Que a mente não tem capacidade de aprender aquilo. Nada disso, você tem simplesmente que prestar atenção se o seu conhecimento prévio é suficiente para que você aprenda aquilo que você quer aprender. Por exemplo, vamos supor aí que você queira ser um programador de sites, né? De sistemas para publicar na internet, né? Dizem que isso dá muito dinheiro e tal. Vamos supor que você quer fazer um aplicativo aí para celular e tal e quer colocar na internet. Aí você já começa a pesquisar sobre como fazer aplicativos para celular. Só que antes de você querer aprender a fazer aplicativo, primeiro você precisa saber programar. Então não adianta nada você pegar um livro ali que vai te ensinar a fazer um aplicativo para celular, para smartphone, se você não sabe o básico da programação. Algoritmos, estrutura de decisão, loops, então você precisa saber esse básico para depois ir para o mais avançado. Então tem muita gente que faz isso, é importante você prestar atenção no conhecimento prévio. Segunda dica é quanto ao material que você está utilizando. Tem mais ou menos a ver com a questão do conhecimento prévio, mas além de você verificar se aquele material tem o conhecimento prévio para você, né? Porque o ideal é que você pegue o material e ele já tem todo o conhecimento que você precisa para aprender aquilo que você deseja, né? Então é importante você prestar atenção quanto ao material que você está utilizando para aprender sobre algo. Você tem que prestar atenção se ele não vai te exigir conhecimento prévio, se te exigir você tem que correr atrás dele. Você tem que prestar atenção na didática dele, na linguagem que o autor utiliza, seja de um livro, seja de um vídeo, qualquer material que seja, né? Você tem que prestar atenção no nível dele, na linguagem e na didática. É interessante, se você estiver achando a linguagem, a didática um pouco complicada, você, claro, buscar por outros materiais, né? Procurar na internet pelo menos um pedaço. Por exemplo, se você está estudando sobre um livro, né? Você não precisa pegar outro livro, né? Para procurar sobre aquilo, mas pega aquele tópico do livro e tenta procurar blogs na internet, coisas que falem sobre o mesmo assunto de forma mais enxuta,
para que você tenha uma visão diferente e você consiga aprender melhor, absorver melhor a informação. A terceira dica é sobre técnicas de estudo. É legal que você tenha uma técnica de estudo que funcione, né? E para isso, eu já gravei um vídeo também que eu vou deixar aqui, né, de uma indicação de uma técnica muito bacana para você tirar melhor proveito aí da sua memória de trabalho e aprender o máximo no mínimo de tempo. E essas foram aqui as minhas 3 dicas, 3 formas de você aliviar a sua memória de trabalho, que, recordando aqui, são conhecimento prévio, você prestar atenção nos materiais que você está utilizando e também nas técnicas de estudo que você está utilizando. Bom, por esse vídeo é isso. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Eu vou deixar aqui do lado, ó, uma indicação de um próximo vídeo para você acessar. Vai estar aqui do lado também a minha foto para caso você queira se inscrever aqui no canal, vai ser muito bem-vindo. Por hora é isso, no mais, um abraço e até uma próxima. Tchau!